Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Biosfera Piauí, o seu podcast do campo e das energias renováveis. E se você está aqui, aproveita, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, com a família, naquele grupinho do WhatsApp, porque você vai levar o nosso conteúdo que é de qualidade e que impacta diretamente na sua vida, na economia, no futuro e até na comida que está na sua mesa, né? E claro, todas as informações você também pode conferir nas nossas redes sociais. São 5 redes sociais: no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Spotify e no YouTube. Aproveitando a minha ajuda aqui, já quero chamar o meu amigo Ricardo Moura Feto. Ricardo, tudo bem? Tudo bem, como é que você tá? Estou melhor agora aqui com você no Biosfera. Ricardo, hoje nós temos um assunto muito interessante para falar aqui, não é isso? Pois é, você lembra que a gente falou recentemente aqui do Gado Curraleiro e Pé Duro? Foi um maior sucesso, né? Exatamente. Todo mundo compartilhou, assistiu. Aí a gente vai agora para outra raça, Mavi. Uma raça diferente também, muito, na verdade, muito popularizada já por aqui no Nordeste, no Piauí. Tá crescendo e parece que a raça tem um porte assim, que é chamado de gigante vermelho, o rubi. Você que é internauta que está assistindo a gente já está começando a sacar que a gente está falando da raça Sind, Mavi. Exato. É uma raça que realmente tem crescido em todo o país. Nos últimos 5 anos tem crescido mais ainda aqui no estado do Piauí. E quem vai falar com a gente sobre a raça Sind é o Davi Donizete, da Associação Brasileira de Criadores de Zebus. Davi, seja bem-vindo aqui ao Biosfera. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Mas fala aí pra gente. Prazer estar com vocês novamente. Né? Olha pois só. A gente se encontrou lá na carreta do agro. Lá na Expoap. Foi muito bom. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês pra gente falar do sim. Prazer é nosso. Fala pra gente aí, é gigante mesmo? Conta Rapaz, a história aí do Sind. Gigante, se a gente for falar gigante em questão de estatura, né, é até uma aversão, porque é uma raça de médio porte, mas gigante em números, gigante aí em produção, né, em resultados positivos dentro da cadeia pecuária brasileira, da cadeia nordestina também. Então, a gente está falando aí de uma raça com potência, uma raça que tem futuro, vamos dizer assim, porque ela vai crescer muito em questão de número e de qualidade também. Davi, para a gente entender, né, de onde é que é o Sind, como é que ele veio parar aqui, por que às vezes ele não é tão conhecido por muita gente? O Sind, ele teve as suas datas, na verdade, milenares, registros milenares do surgimento do Sind, né? A gente tem vários nomes aí para ele. A gente comumente hoje chama Sind, mas ele já foi chamado de Red Sind, de Sind Lover, né? Então é uma raça que foi muito explorada na Ásia, principalmente nas regiões desérticas, né? Uma raça que se adaptou muito bem ao clima desértico, semiárido, né? Com restrição de água, de alimento. Então é uma raça que lá foi muito explorada antigamente, tanto na produção de leite quanto na produção de carne, e depois alguns brasileiros tiveram curiosidade de chegar lá e explorar essa raça, né? Então dois senhores, né, vamos dizer assim, o Ravizio Lemos e o Manuel Prata, fizeram então as primeiras importações para dentro do Brasil, né? Então eles trouxeram alguns exemplares da raça, alguns touros, algumas novilhas, algumas vacas, em 1932. Sem tecnologia nenhuma, no máximo ali tinha um telefone que poderia ser comunicado dentro do território nacional, mas eles foram até a região ali do atual Paquistão, né, que era um território indiano, e eles descobriram então essa raça e tiveram a curiosidade de trazer para o Brasil. Só que olha o que acontece. Não fez sucesso. Ela quase entrou em extinção aqui no Brasil, né? Vamos dizer assim. Olha só. Ela quase acabou. Porque o Ravizio não é que ele não viu o futuro, mas ele não quis dar continuidade com a raça. E ele foi e vendeu essa raça em 1936, os exemplares, para o Cesário Castilho. Cesário Castilho hoje que criou a marca do Sind Castilho, né? Hoje uma marca muito famosa aqui no Brasil, produção de gado Sind. E foi quando ele comprou esses animais e deu continuidade, né? Se adaptou bem, né? Se adaptou bem ao clima. Isso, tudo.
né, o clima tropical do Brasil, um clima assim, né, que a gente considera continental, né, porque a gente tem aí desde pântanos, né, cerrado, semiárido, a gente tem chega até alguns pontos, tem um clima temperado no Brasil, né, então ele se adaptou bem aí de norte a sul. E ele pegou esses exemplares ainda fazendo somente alguns controles internos dentro da propriedade, né? Não tinha registro, não era reconhecido por nenhuma associação. E ele decidiu aí, junto com o Felisberto de Camargo, foi um grande, um nome importante para a raça Sind, que em 1952 ele fez a segunda importação para o Brasil. Porque ele estava com um projeto, ele era engenheiro agrônomo, ele estava com um projeto de implantar a pecuária na região do Amazonas. E lá ele precisava de alguns exemplares de raças para essa produção. E ele viu que o Sind era uma das melhores raças para se produzir. Por quê? Porque o Sind ele tem a capacidade de produzir mais por menos espaço. O que isso quer dizer? A gente não precisa ter um espaço muito grande para poucos números de animais. Então, se a gente tem um terreno lá... Não precisa ser uma grande propriedade. Não precisa. Por quê? Porque ele consegue lidar bem com a distribuição alimentar, com a água, que é disponibilizado para ele. Ou seja, chegando a uma conclusão de que é uma raça rústica. Perfeito. Uma raça rústica. Agora, você falou aí de produtividade, aí eu fiquei bem curioso, porque ele tem gado, tem rebanho, que é bom de corte, né? O Nelore é corte de carne. Isso. E o Gira é leiteiro. O Sind é um pouquinho dos dois, é isso? Isso. Ele envolve as duas produções. Como eu disse no início da minha fala, né? Lá na região do Paquistão, ele era utilizado para produzir tanto corte quanto leite. Né? Então, ele foi então selecionado aí ao longo de milhares de anos para ele produzir os dois. Então, hoje ele tem essa dupla aptidão, né? Tanto na carne quanto no leite. O seu Adaldio de Castilho, ele tinha, né? Porque o Adaldio ele herdou do tio dele, do Cesário Castilho, né? Esse rebanho do Sind. E um dia ele decidiu levar esse gado para uma feira. Ele relata até num documentário isso. Eu achei essa fala dele interessante, inclusive, porque ele foi convidado para levar o Sind na Expozebu em Uberaba. Expozebu hoje, que é a maior feira, né, das raças zebuínas que tem no Brasil e no mundo, né? E ele foi convidado para levar alguns exemplares da raça Sind, e ele estava lá e uma pessoa chegou para ele e falou: rapaz, você acha que isso daí vai para frente? Ele ficou pensativo, né? Chegou na propriedade e decidiu fazer o abate desses animais. E junto desse abate que ele fez na época na Frigol, ele abateu tanto o Nelore quanto o Sind. O Nelore, ele deu um rendimento de 18 arrobas, enquanto o Sind, ele rendeu 23,5 arrobas. Ou seja, né, se a gente for ver aí a questão de estrutura, né? Porque se você for comparar a estrutura do Sind com o Nelore, o Sind ele é menor. É menor, isso. Só que o rendimento de carcaça dele foi maior. Entendo. Então, o rendimento de carcaça para leite, comprovado que sim, ele é um bom produto para produzir carne. E assim como no leite. Né? Sim, Mari, pode perguntar. Não, fica à vontade, vamos lá. E aí ele se espalhou pelo Piauí, né? Sim, aí vamos, né, chegar aqui na região, né? O seu Adaldio, lá na região sudeste, né, começou a explorar, e muitos produtores, né, começaram a trazer essa genética para o Nordeste, região da Paraíba, do Pernambuco, do Rio Grande do Norte, né, e se estendeu para o Piauí também, né? Ceará, Piauí, e hoje o Piauí ele vamos dizer que é uma recém-descoberta aí de uns 5, 6 anos para cá, né, que essa raça começa a ser explorada aqui no estado do Piauí, é onde que ele começa então a ganhar visibilidade aqui no nosso estado, né? De Parnaíba a corrente ele tem ganhado visibilidade, podendo ser registrado pela BCZ ou não, mas é uma raça que tem ganhado espaço aqui, devido à sua rusticidade, à sua adaptação,
né? Tem criadores, eles têm recebido muito bem essa raça dentro da propriedade deles. E a alimentação, como é? É só ração? É o capim? É um pouco de tudo? Na verdade, quando a gente Porque vai você fala falar... rústico, eu acho que ele também não é muito de exigir muito na alimentação. Isso. Quando a gente vai falar de alimentação animal, né, a gente não pode esquecer os princípios, né, que o animal ele precisa se alimentar, ele tem o pasto, né, ele precisa de fibras, ele precisa de proteína, ele precisa de minerais, entendeu? Então todo o animal, né, independente da raça, mas sendo da espécie bovina, ele vai precisar desses componentes básicos para o desenvolvimento dele. Só que, por que eu falo que o SIND ele tem rusticidade? Porque ele precisa em menor quantidade para uma conversão alimentar maior, entendeu? Ou seja, ele vai comer menos e vai ganhar mais. Atenção, produtores. Justamente. Um gado, um rebanho que come menos e produz mais. Ele interessante. produz mais, entendeu? Então, ele não é que ele vai ficar sem comer. Não, ele precisa de boia, ele precisa crescer, ele precisa de energia. E o animal, ele não faz fotossíntese igual uma planta, né? Sim. Então, da onde que ele vai absorver essa energia? Da planta. Então, ele precisa de pasto, sim. Enganado o produtor que pensa que o SIND ele pode colocar aí num areião que ele vai sobreviver. Não, ele precisa sim de alimentação. Igual todos os seres vivos aqui que existem precisa de alimentação. Agora, o SIND ele tem essa capacidade de comer menos e produzir mais. Agora eu fiquei curiosa, você disse que ele chegou aqui em 32, teve uma segunda remessa em 52, começou a se espalhar, mas de 32 para cá são mais de 80 anos, né? Por que ele demorou tanto a popularizar aqui Nordeste, Piauí, ser uma raça tão produtiva, uma raça barata de criar, que não é difícil de alimentar? Ela tem muitos benefícios e foi pouco vista durante esse tempo, está mais valorizada agora, né? Isso. Nós temos um fenômeno que aconteceu nesse período. Em paralelo com a chegada do SIND, foi o boom do Nelore. Entendeu? Então a atenção dos produtores foram totalmente voltadas para o Nelore. Entendeu? Então, por isso que o SIND ele acabou, de certa maneira, ficando um pouco de lado, né? Mas com a perseverança de alguns criadores, né, que mantiveram a raça, produzindo a raça ali, foi onde eles geraram essa oportunidade dos produtores verem a potencial da raça hoje. Então são devidos a esses criadores que lá atrás, sozinho, mantiveram essas raças nas suas propriedades, que hoje nós temos a capacidade de ver o desenvolvimento genético que o SIND tem. É caro para comprar? Eu quero ter uma fazendinha com SIND, eu quero comprar umas cabeças. Eu digo que hoje não fica caro, porque ele é o mesmo padrão das demais raças. Né? Claro, nós temos exemplares caríssimos aí, né? Caríssimos que eu falo assim, né? De alto padrão, elitizados. Tá? Mas como o pequeno produtor, se ele quiser investir no SIND hoje, também ele consegue. Qual a média da cabeça de gado do SIND? O SIND hoje aí, vamos dizer, uma novilha, né? Que ainda não emprenhou aí, ela tá entre 8 e 10 mil, entendeu? 8 e 10 mil, mas eu não vou falar que esse é o preço mesmo, né? Porque o mercado, média, ele né? Varia, né? ele varia muito. É uma média. Isso. E doenças? O SIND, ele é uma raça que impressiona muito sobre isso, porque ele tem uma maior resistência em questão a parasitas, né? Vamos supor ao carrapato, que dá muito, né? Carrapato. Dá muito, né? Reclama demais. Reclama demais. É difícil você ver um animal SIND com carrapato grudado nele. É muito difícil. Eu já vi propriedades, já presenciei propriedades que tinha Nelore e SIND criados no mesmo, não no mesmo piquete, mas ali na mesma propriedade, em que o Nelore estava cheio de carrapato e o SIND não tinha carrapato. Ou seja, maior resistência, né? Exatamente. Agora eu digo, qual é a fraqueza do SIND? Você falou, o bicho come bem, o bicho não gasta dinheiro para tratar, o bicho é fácil de criar em espaço pequeno, o bicho não é caro. Qual a fraqueza do SIND? Qual é o defeito? Tem que ter um defeito. Eu vou te falar um defeito que a gente tem hoje. Poucos animais para a gente ter uma maior estatística do SIND. Índices zootécnicos, a gente precisa disso. A gente precisa do quê? De mais informação do SIND. Entendo. É isso que a gente está tendo um pouco de falha hoje. É o quê? É o criador ele se atentar aos programas de melhoramento genético,
a gente tem o PMGZ pela BCZ, né? Tem o PMGZ Leite, que é o controle leiteiro, entendeu? Fazer uma prova de ganho de peso da raça Sind. É isso que a gente está precisando. Por isso que o PMA Genética, o secretário falou, não foi? Sim, falou Está sobre. com interesse de também colocar um embrião do Sind aqui para cá, Sim. né, nesse projeto. É muito importante, porque é uma raça que está ganhando destaque e ela vai ganhar o mercado. Ela vai ganhar o mercado. Não estou dizendo que ela vai desbancar outras raças, Sim, não. sim, sim. Mas ela vai Porque ganhar o todo seu mundo tem seu mercado. espaço, né? Sim, todo mundo tem seu espaço. Uhum. O Brasil aí, a gente vai pegar, a gente tem Isso. muito espaço para a gente ocupar, né? E hoje no Piauí, onde é que a gente acha criadores, Isso, né, Sind, Mavia? né? Você já te falou que é Piracuruca, Campo Maior, tem mais? Sim, nós temos aqui em Teresina mesmo, nós temos em Campo Maior, Piracuruca, Buriti dos Lopes. Se a gente for já sentido sul, né, a gente tem ali na região de São Miguel do Fidalgo, Oeiras, Corrente. Então a gente tem ao longo do estado todo aí. Olha só. Ricardo, aqui no off, ele falou uma curiosidade pra gente do Sind, Sim. sobre o leite, né? O leite do Sind, ele tem um diferencial. Sim, sim. Quando a gente vai falar, né, a gente falou muito que ele produz carne, né? Sim, Agora vamos sim. falar que ele produz leite também. Pois é, Né, diz ele que ele produz tinha essa leite. dupla qualidade. Sim, ele tem essa dupla qualidade. Porque enquanto as fêmeas elas estão ali amamentando, elas podem ter a ordenha delas. E não precisa tirar o bezerro do pé. Não precisa tirar o bezerro. Enquanto outras raças precisam tirar o bezerro do pé, o Sind não precisa. O bezerro está ao pé e realizando a ordenha, né? Só que a gente tem que entender que o leite do Sind, ele carrega uma característica muito interessante com ele, né? Que é o leite que nós comumente chamamos de A2A2. Sim. Tá? Não estou falando que todos os exemplares da raça Sind produzem um leite A2A2. Mas a maioria hoje nós já sabemos como produzir um animal que produz o leite A2A2. Nossa, Davi, mas você está falando tanto desse A2A2, né? O que seria? Antigamente nós tínhamos aí a espécie bovina produzindo uma proteína no leite que chama beta-caseína, né? Na verdade, eles produzem muito hoje, porque sofreu essa mutação e começou a produzir a beta-caseína. Para que serve? Para o bezerro, entendeu? O bezerro ele precisa dessa proteína para crescer, desenvolver. E só que essa beta-caseína, algumas pessoas começam a desenvolver alergia a essa proteína, entendeu? Aí já começa a ficar intolerante ao leite, não consegue tomar o leite. Por isso que aí tem que começar a recorrer aos leites vegetais, né? O leite de soja. Só que alguns especialistas médicos, nutricionistas, já perceberam que o leite A2A2 ele não tem causado essas, como eu posso dizer, essas intempéries, né, na saúde humana. Sim, sim. Né? Então ele começa a termos um leite mais saudável, que é muito parecido com o leite materno, né? Que legal. Então já vi relatos de pediatras, né, que para crianças pequenas ele tem recomendado, indicam a usar o leite A2A2, né, que é muito importante para a saúde humana, né? Para a saúde humana. E como é que é o sabor do leite? Ele muda, a consistência muda em relação ao leite comum que a gente conhece, o leite do gado? A cor, né? Vamos falar da cor, da aparência, não muda muito. Né? Se você colocar um leite A1 a 1, um leite A2 a 2, um leite de Nelore, um leite de Sind aqui, nós vamos ver que é leite, é a mesma coisa. A consistência é a mesma, né? O cheiro é o mesmo. Só que quando você para quem tem um paladar mais aguçado, apurado, vai notar que o leite do Sind ele é um pouco mais salgado. Ele tem um pouco de teor de sódio mais alto. Né? Se você for tomar o leite do Nelore é doce. É doce. Sim. Né? Quem tiver oportunidade, chega na propriedade aí, uma vaca que tem lactação, né? Coloca no copo e toma. Faça essa experiência. Eu gosto de fazer isso. Às vezes estou lá no curral, chega uma vaca lá no curral, né? Que lá tá lá no tronco. Eu vejo que o Uber dela tá cheio. Eu falei, não, deixa eu pegar um copo, deixa eu provar aqui. É saudável, gente. Pode fazer isso sem medo, tá? É claro, mas tudo limpo, né? Sim, higienizado. Sim. E realmente, o leite do Sind, ele tem essa característica. Então, vai falar assim, Davi, então eu vou comprar um leite mais salgado, um leite mais doce, então você vai usar esse leite para alguma receita? Não.
O leite do Cindy hoje, ele é muito utilizado para produtos que têm valor agregado, né? Um queijo, uma Eu coalhada. pensei nisso, quando ele falou entendeu? salgado, Mavi, eu pensei também. no queijo. Queijo coalho. Eu já acho que esse deve ser bom, o queijo dele. Realmente. Então, assim, o Cindy dá para trabalhar desse jeito, né? E ele tem essa capacidade de produzir um leite de qualidade, né? Que traz benefícios para a saúde humana, que traz qualidade para os subprodutos, né? Que serão produzidos ali dentro da propriedade, agregando o valor da propriedade, levando a marca do produtor para a prateleira, né? Então, era o que a gente estava conversando aqui, né, Ricardo? Antes de nós iniciarmos o programa, os produtores hoje eles precisam começar a se atentar nesse sentido de criar um valor para a propriedade deles, para a marca deles, né? Que aí é onde ele consegue alcançar, né, o mercado brasileiro, o produtor final, o consumidor final, desculpa. Então é importante ter esse espírito empreendedor, né? Que o brasileiro ele já tem esse espírito empreendedor de valorizar o seu produto mesmo. Porque quando ele tá produzindo algo com a sua marca, com a sua produção, ele está valorizando o animal dele, ele está valorizando a pecuária que ele está fazendo, né? Então, enquanto ele está fazendo uma vaca que está produzindo leite e ele está produzindo produto, o bezerro, ou seja, o animal macho, ele não vai ser utilizado para produzir leite, e sim para carne. Então, enquanto a gente está produzindo leite por um lado, a gente está produzindo carne para o outro. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, ele consegue explorar os dois mercados aí simultaneamente. Você disse que o apelido dele é Rubi? Rubi. Ele é vermelho? Ele é vermelho. Muita gente pensa que o Cindy ele é marrom, né? Mas não. Tecnicamente falando, vamos falar assim, né? Visualmente ele aparenta ser marrom. Marronzado. Isso, mas tecnicamente falando ele é vermelho, né? Então o Red Cindy, né? Ele é comumente chamado Red Cindy, né? Justamente por essa predominância da pelagem vermelha, né? A capacidade dele de produzir muita carcaça em pouco espaço por causa da estrutura dele, né? Como eu já falei aqui, né? E a gente tem o diamante, né? Que é algo valioso, algo, né? Que tem um grande valor dentro do mercado, né? E o que é um diamante vermelho? É um rubi, né? Então o Cindy hoje é o nosso rubi, né? Uma joia preciosa que a gente precisa investir aqui no nosso estado. Ele falou da carne, Ricardo, aí eu lembrei que quando a gente falou sobre o curraleiro pé duro, ele falou, né, um gado mais magro, mais rústico, só que a carne dele é muito marmorizada. A carne do Cindy, ela é mais gorda, ela é mais magra, ela também tem esse marmoreio. Como é a carne dele? A carne do Cindy, ela, na verdade, ela vai ser muito parecida com a do Nelore, né, por ser uma espécie zebuína, né, ou seja, que vem lá da região da Índia, né, o Bos taurus indicus, né, então ele vai ser muito parecido com a do Nelore, que é a carne que nós comemos hoje no nosso dia a dia, que nós encontramos no mercado. Não é aquela carne extremamente marmorizada, mas também ela não é magra, né, ele consegue produzir, né, um teor de gordura ali intramuscular, ou então beirando, né, a carne intramuscular que eu falo é entre os músculos, né, vamos colocar aí numa fala mais prática, né? E aquela gordura em volta, né, do músculo também. Então, é uma carne parecida com a do Nelore, né? Ela é muito apreciada pelos brasileiros, né? É uma carne que pode ser muito bem explorada. É um bom churrasco. Né? Um bom churrasco, justamente. Ele falou várias vezes, Mavi, o Davi falou sobre o Cindy e o Nelore, né? Sim. Eles têm alguns pontos em comuns, né? Sim. Pode falar um pouquinho para as pessoas também entenderem das diferenças e de repente o que eles têm em comum? O Nelore hoje... E eu tô falando do Nelore porque ele tá bem espalhado. Sim. Tá. Mas assim, pra gente fazer um comparativo, pra gente entender, né? O Nelore hoje, ele é uma raça que se difundiu a nível nacional. Ele contém aí 80% hoje da genética do bovino brasileiro, contém sangue de Nelore. Só que o Nelore, ele focou na produção de carne, né? O Brasil se tornou hoje um dos principais produtores de carne do mundo, né? Um dos principais exportadores de carne. Então o Nelore dominou esse mercado, né?
Só que o que eu comparo com o Sind, né? O Sind, ele tem essa capacidade de produzir carne também. Só que ele não vai conseguir produzir em tanto volume devido à quantidade de animais presentes no estado, ou não no estado, no território nacional. Sim. Né? Só que ele tem qualidade genética e ele tem habilidade materna. O Nelore também tem qualidade genética, habilidade materna. Só que o Sind, ele tem um quezinho aí que eu gosto dele. Tá? Não vou falar que é melhor que o Nelore, porque o Nelore a gente tem exemplares bons também. Sim. Né? Mas na sua particularidade, o Sind, ele tem ele tem uma precocidade sexual maior. Ou seja, ele começa a produzir mais cedo. Né? Novilhas aí empreando mais cedo, né? Que vai indicar uma melhor habilidade sexual do animal, tanto do macho. Que idade mais? Hoje a gente considera 18 meses, mas começa aí com 16, entendeu? 15, 16 meses. Nas outras raças qual é a média? 18 também. 18 também. Né? Então ele entendeu? Isso, ele inicia a vida reprodutiva dele mais cedo, ou seja, a terminação dele é mais cedo, entendeu? A terminação, isso para o produtor é interessante, por quê? Porque quanto mais cedo, mais produto, né? E a gente vai ter mais, ou seja, um adiantamento da finalização do produto dele, que é o quê? Dinheiro entrando mais cedo para o bolso dele, entendeu? Vamos falar desse jeito, seguindo essa lógica. Ou seja, terminando mais cedo entra o dinheiro para o bolso do produtor. Né? O Piauí é um estado que tem uma parte do Piauí, primeiro que aqui é muito quente, e nós temos um semiárido. Como é que o Sind se comporta nessas regiões mais secas, hein? Eu tive a oportunidade de presenciar, né, ali na região de São Miguel do Fidalgo, lá em Castelo do Piauí também, né? Sind sendo criado nessa região. Sim. E me surpreende muito porque é uma raça que você vê toda aquela vegetação seca, você fala, rapaz, como é que um animal sobrevive aqui? Na hora que você vê o Sind, o Sind ele tá gordo. Entendeu? Eu tô falando assim, foi o que eu vi, o que eu presenciei. Sim. Eu cheguei lá e falei, rapaz, eu vou chegar aqui, os bichos vai estar tudo magrinho, tudo não, tão gordo, desmamando aí com 15 arroba, mais ou menos. Então, assim, tá um animal dali bem bonito, saudável. Bem, né? Entendeu? Ele dá conta de sobreviver. Ele se vira, entendeu? Um animal bom de aprumo, o que facilita, outra coisa que é muito importante para uma raça hoje se desenvolver a pasto, a campo, no sistema extensivo, são aprumos, né? Vamos supor, a gente tá aí com calo no pé. Eu gosto muito de fazer comparativo com a gente, que é para o produtor entender mais fácil, né? Às vezes não tem aquele conhecimento técnico. Vamos supor que a gente tá com calo no pé, ou a gente torceu o pé tá doendo, a gente consegue andar longas distâncias? Não. A gente vai sofrer. O animal também é assim. Então, se ele tem algum problema nos aprumos, ou seja, nas patas, nas pernas deles, eles vão ter dificuldade para caminhar, eles vão ter dificuldade de pastar, eles vão ter dificuldade de beber água. Agora, o Sind, ele tem essa característica de que os aprumos deles são bem feitos. Entendeu? Hoje, os produtores, eles se atentam muito durante aí um cruzamento, né, um acasalamento, de indicar animais que mantenham os aprumos corretos, o que é importante para as raças hoje. Então o Sind ele tem essa característica em vantagem. E é talvez por isso, Mavi, que ele começa também a fazer mais sucesso no cenário dos grandes leilões, né? Que antes era dominado pelo Nelore, pelo Gileiteiro. Hoje eu já observo que aumentou, né? Os leilões, os grandes produtores com mais poder aquisitivo procurando a raça. Né? A gente tem no estado do Rio Grande do Norte a festa do boi, que acontece todo ano no mês de outubro. Ano passado nós tivemos a maior pista de julgamento da raça Sind, nacionalmente falando. Né, com mais de 300 animais aí em pista sendo avaliados, né, pelo juiz. Então a gente vê assim, um crescimento exponencial. Então se você chegasse lá na feira da festa do boi, você ia ver que a maior população de bovinos lá era Sind.
entendeu? Então é uma raça que realmente ganhou muito destaque aqui, principalmente aqui na região Nordeste. Ela é dócil? Um temperamento. Aí é que... eu gostei dessa pergunta. Realmente, eu já estava deixando passar esse ponto também. É uma raça extremamente dócil. E foi justamente, né? Eu já disse para vocês lá na Carreta do Agro, vou voltar a repetir aqui. Foi a raça que me fez apaixonar pelo zebu, né? Que foi o Cindy, né? O primeiro contato que eu tive, eu vi o tanto que a raça era dócil, né? Eles não brigam pela esposa como o búfalo, não, né? O búfalo vai por onde eles se jogam lá, aí não tem que segurar um búfalo contra o outro. Né? Não, mas o Cindy, ele tem isso, né? Isso é do... Como eu posso dizer, da natureza deles, do animal, né? Da natureza bovina, né? Essa marcação por território. Mas o Cindy, hoje, você tem segurança em entrar no pasto com ele não vai te atacar. Hoje, o vaqueiro, ele consegue apartar o bezerro muito mais fácil. Ele consegue fazer a cura do recém-nascido, o bezerro recém-nascido, muito mais fácil. Por quê? Porque a vaca Cindy, devido ao temperamento, é claro, em ambientes favoráveis também. A gente não está falando de uma criação agressiva, né? Mas sim de uma criação correta, com bem-estar animal, um manejo correto, né? Sem agressão, sem assustar o animal. É uma raça extremamente dócil. Extremamente dócil. Você chega, ele está solto lá, você faz carinho, abraça ele está ali na dele, tranquilo. É uma raça extremamente dócil. Quando você falou de pequenos espaços que ele pode criar, e aí para as pessoas entenderem, né? 2 hectares você já pode criar 2 cabeças, 3 hectares, vamos usar para as pessoas entenderem. Vamos usar aí a proporção de 10 hectares para a gente ter um entendimento melhor. Eu vou usar a média de 1,5 UA por hectare, que é unidade animal por hectare, 1,5. O Cindy a gente pode usar 1, entendeu? Ou seja, são mais animais, né, dentro de uma região. Se a gente tem 1,5 aí, a gente vai conseguir produzir aí no máximo, né, em outra raça, a gente vai conseguir aí no máximo 7 animais, mais ou menos. Né? O Cindy a gente vai conseguir colocar os 10 animais, ou seja, 1 por hectare. Perfeito. Né? Tem mais perguntas, Mavi? Para ele? Por enquanto, não, eu volto para aquela questão, porque assim, o custo-benefício é bom, a criação é boa, ele é dócil, a alimentação é boa, ele é leiteiro, ele é de corte. E aí eu fiquei procurando, Ricardo. Eu procurei o defeito. Eu juro que eu procurei, gente, ela quer saber o defeito do Cindy. É porque ele é pequenininho, será eu isso? Não sei. Ele é médio. Ele é médio porte. Não tem defeito não, não Mavi. Não tem. E ele tem outro benefício ainda, que se misturado com outras raças, né, com Nelore, né, com Guzerá, ele faz potencializar a produção. Ele carrega isso no sangue dele, de sempre melhorar a produção, não só por ser uma produção de heterozigose, né? Mas porque ele carrega essa potencialização da produção dele. Então a gente vai ver aí um Cindinel, que é a mistura do Cindy com o Nelore, tendo maior rendimento de carcaça ainda, entendeu? Então ele carrega essa vantagem com ele. Agora, você vai perguntar defeito, é difícil falar. Porque... Qual o peso dele em média do Cindy? Assim? Hoje, um Cindy, eu vou falar a pasto, né? Vou usar a idade aí de ano. Isso. De ano, sobre ano. Tá? Ano aí, que é 1 ano, né? E sobre ano de 1 ano e meio, mais ou menos. Ele tá pesando aí, dependendo da alimentação, né? Um sistema extensivo, né? Vou jogar um sistema extensivo com mineralização básica, que é o sal mineral, né? Ele tá aí na sua média de 350, 400 quilos, entendeu? Ou seja, é muito bom. É muito bom. É muito bom. Na melhor performance, ele pode chegar a mais, né? Ele pode chegar a mais. Aí eu já vi Cindy aí já de 1 tonelada, entendeu? Por isso que é gigante, né? 1 tonelada, pesa muito. E a produção do leite, você até falou um pouquinho antes, mas só para me entender, em média da fêmea, ele produz bem também. Produz muito bem, né? Nós temos recordistas aí mundiais que já produziu leite, porque é o seguinte, o animal ele produz o leite e seca,
né? No final da cria do bezerro, seca o leite. Já teve uma vaca hoje, a Paz, né? Ela foi registrada 4 ciclos reprodutivos sem secar o leite, ou seja, produzindo leite direto. Que legal. Deu mais de 2.000 quilos de leite a produção dela, ou seja, assim, né, muito boa de leite, né? Mas a média hoje aí a gente pode jogar aí de 10 a 13 quilos de leite aí por animal, né? Num espaço de baixa produção, vamos dizer assim, entendeu? De baixa produção. Então, o recado que fica para o produtor é que vale a pena investir no Sind. Vale muito a pena investir no Sind. É claro, né? Nem tudo na vida são flores, né? Principalmente no meio rural. Eu costumo dizer que quem é bem sucedido no meio rural é quem é perseverante na criação. Não é fácil. Não é fácil. A gente entende que a vida do produtor é basicamente aquilo ali. Ele vive daquilo ali, né? Então, não vou falar, o Sind vai ser a resolução dos seus problemas, não. Entendeu? Mas é uma raça muito boa de criar, né? A gente vê aí muitos criadores hoje que estão entrando na raça, estão gostando de estar nelas, né? Criando um ciclo, na verdade, um círculo social ali muito bom, né? Hoje a gente já teve, ano passado, nós já tivemos a primeira reunião do núcleo dos criadores de Sind do Piauí, né? Ou seja, nós hoje? Hoje eu não. Uma média, assim. Uma média. É difícil trabalhar. É difícil porque nós temos criadores registrando, né? Falando pela BCZ momento, e outros que já não preferem não registrar, mas sim somente para produção, né? Mas vamos dizer aí, hoje a média do estado, ao longo de todo o estado aí, nós temos mais de 30 hoje, né? Produzindo aí, né? O Sind. Né? Mas não só registrando, viu? Eu falo registrando e comercialmente, né? Mas o gado aqui está chamando a atenção de outros estados? Eles já começaram a chamar a atenção de outros estados, né? Porque nós temos muita genética vindo de fora, mas nós já vemos produtos daqui já começando a mostrar o potencial genético que o Piauí tem. Para exportar para outros estados, né? Então, o Piauí a gente vai ver que ele vai crescer, Nós podemos voltar daqui 1 ano, 2 anos e ter a mesma conversa do Sind e ver o quanto ele cresceu aqui no estado. O criador aqui ele já está beneficiando também ou não? Ainda está muito tímido no Piauí? Eu falo no Piauí, né? Que você falou que pode processar para virar queijo, né? Enfim, aqui ainda não chegamos nessa etapa da industrialização. Não chegamos, mas eu acredito que com o nosso esforço de divulgação, de repente, né, a gente pode ter sim aí pessoas interessadas em fazer a sua marca. E com certeza vai ter pessoas interessadas em começar a sua marca, né? Querer aí comercializar os seus produtos, agregar valor à sua marca e que nem eu falo, né? Vamos marcar daqui uns tempos aí, a gente vai ter esse produto, sim, nesse sentido. E por fim, a Associação Brasileira deve estar satisfeita, né? Porque o Piauí tem conseguido muito destaque, né? Sim. Na criação do zebu como um todo, essa questão da febre aftosa, que hoje já não tem... hoje a gente já está conseguindo reconhecimento internacional, né? Segundo o secretário disse. Ele está indo bem, né? Em termos de rebanho bovino aqui, né? Cada vez mais profissional. Eu vi na Expoap, né? Mavi, você viu também um gado cada vez maior, mais bonito, produzindo mais, com um produtor mais antenado, mais profissional. Eu acho que a gente caminha no rumo certo. Sim, né? Com certeza, né? Eu vejo... fazem 3 anos que eu estou aqui no Piauí, né? Pela BCZ, pela associação, e eu vejo que hoje a gente produz muito Nelore, né? Em primeiro, questão de números Nelore, em segundo lugar o Sind, né? Então, cresceu o número de registros aqui no estado, né? Muitos criadores hoje já são têm um melhor contato com a associação, com a BCZ, né? E a gente tem feito um trabalho justamente para fomentar as raças zebuínas, né? Fomentar o registro, fomentar a tecnologia nas fazendas, porque é isso que nós queremos. São produtores que têm um sucesso no seu negócio,
que tenham sucesso no que eles estão produzindo, porque esse é o desejo da associação perante o seu associado. Seja um futuro gigantesco aí para o Sind ainda, né? Sim, com certeza. Perfeito. E aí, uma opção para você criar lá na sua fazenda. Exatamente, tá porque eu vou ter uma fazenda. É isso aí. Satisfeito, Ricardo? Satisfeito, obrigado, Obrigado, Davi, pelas Ricardo. informações. Seja bem-vindo sempre ao Biosfera. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E é isso. Você ficou até aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Biosfera.